ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 11 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos, estou em minha casa e novamente contamos com as participações de Paulino Neto e Carlos Júnior. Contamos no apoio técnico com os colaboradores Márcio Levi e Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, peço que se inscreva para ser avisado dos próximos episódios. O nosso projeto Time Rei, ele pode ser acompanhado pelo site www.timerei.com.br, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Olá, Paulino Neto. Como é que estão as coisas? Olá pessoal, estamos mais aqui para mais um programa. Queria agradecer sempre pelo convite de estar chamando a gente para participar. E vamos lá para mais um programa de muita informação, que o futebol está cada vez mais perto de voltar. Júnior, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Mais uma semana, né? E a gente aqui, reunidos de novo, gravando esse podcast, esse programa com conteúdos do nosso futebol amador e podendo fazer tudo isso, como foi dito, na nossa casa, com segurança e mesmo assim conseguir trazer para vocês mais informação. Bom, coronavírus ainda não passou, ainda estamos de quarentena, mas cada vez mais perto para voltar, né? Vai vir um novo normal aí. E é isso. O futebol já está voltando também. Muita coisa mudando, novo normal chegando. Vamos que vamos. Vamos começar o nosso programa. Pessoal, com a vida voltando ao novo normal, que agora nós viveremos um normal diferenciado, se assim a gente pode dizer, o nosso campeonato virtual 2020 voltará a ser disputado a partir do dia 13/9, no segundo domingo de setembro. O nosso campeonato virtual está faltando 6 rodadas para chegar ao final. E a gente está desenhando que ainda teremos grandes emoções, pois cada vez mais que vai chegando ao final, os jogos amistosos eles terão cada vez mais seus valores. Nós queremos dizer que após o encerramento do campeonato virtual, nós estaremos realizando a nossa tradicional Copa Time Rei Natal. É uma Copa que sempre tem novidades. Por exemplo, em 2018... onde foi ganhador o Guarani do Capistrano, os times foram separados por grupos e eram somados os pontos dos aspirantes mais titulares, e a final foi confronto direto, foram 2 jogos. Em 2019, onde tivemos vencedores o Juventude do Capistrano na categoria aspirante e o Cruz de Barreira na categoria titular. Nesse ano, 2019, a disputa foi seguindo o nosso campeonato virtual. E para esse ano, que os times serão divididos entre Maciço Leste, que abrange os municípios de Aracoiaba, Ocara, Barreira e Redenção, e Maciço Oeste, que abrange Baturité, Capistrano, Itapiúna, Aratuba, Mulungu, Pacuti. O campeão de cada lado disputará o título em um jogo
que será confronto direto em campo neutro. Isso tanto na categoria aspirante como na categoria titular. E voltando a falar sobre a disputa do Campeonato Virtual 2020, vamos lembrar de como está a classificação, tanto a aspirante e a titular. Então vamos lá. A classificação do aspirante do time rei, a gente tem na liderança o Barcelona de Capistrano com 57 pontos, 10 jogos e 9 vitórias, e seguido por Boca Juniors do Capistrano com 55 pontos, também 10 jogos e 9 vitórias. O Vila Nova de Redenção, 52 pontos, também 10 jogos e 9 vitórias. Em quarto, o Tiradentes com 46 pontos, com 10 jogos e 8 vitórias. Em quinto, o Novo Horizonte, também com 46 pontos, com 10 jogos e 6 vitórias. Em sexto, União do Capistrano, com 44 pontos, 10 jogos e 7 vitórias. Em sétimo, Atlético de Capistrano, com 42 jogos, 10 jogos e 6 vitórias. O Penharol de Redenção é o oitavo, com 41 pontos, com 10 jogos e 6 vitórias. O Lagoa do Velho é o nono, 37 pontos, 9 jogos e 6 vitórias. Em décimo, fechando o top 10, o Atlético Anassé, da Caucaia, com 36 pontos, 9 jogos e 5 vitórias. Seguindo eles, respectivamente, a gente tem o Arisco da Aracoiaba com 34, o Garotos do Vila de Capistrano com 33, o Jordão de Baturité com 32, o Rio Verde de Capistrano com 32, a Lagoa Dantas de Redenção com 31, o Mocoré de Ocara com 31, o Uruá de Barreiras com 30, o Jaguarão de Aracoiaba com 30, São José de Redenção com 29 e a Chapada da Aracoiaba com 29. Então nosso top 10, Barcelona do Capistrano, Boca Juniors do Capistrano, Vila Nova de Redenção, Tiradentes de Redenção, Novo Horizonte de Redenção, União de Capistrano, Atlético de Capistrano, Penharol de Redenção, Lagoa do Velho de Ocara e Atlético Anassé de Caucaia. Então até o oitavo lugar a gente só tem Capistrano e Redenção. Nossos artilheiros, atualmente é o Lelé com 14 gols do Arisco de Aracoiaba, seguido por Rafael com 12 da Lagoa Dantas de Redenção. Depois vem 5 jogadores empatados em terceiro. O Gabriel do Tiradentes de Redenção, o Gilmar da Lagoa do Velho de Ocara, o Lucas do Arisco de Aracoiaba, outro Lucas do Jaguarão de Aracoiaba e o Meira do Vila Nova de Redenção. Esses 5 jogadores com 10 gols. Depois temos 3 seguindo eles com 9 gols. O Adel do Atlético de Capistrano, o Marcão do Tiradentes de Redenção e o Vitor do União de Capistrano. Nossas melhores defesas do campeonato são, em primeiro, um empate triplo, o Novo Horizonte de Redenção, a Raposa de Baturité e o 37 de Ocara. Os 3 times estão com a média de um gol, sofrer um gol por partida apenas. Seguido vem o Garotos da Vila de Capistrano e União de Capistrano, os dois com 1,10 gols sofridos. Depois Lagoa do Velho de Ocara com 1,11, a Lagoa Comprida de Ocara com 1,13, a Chapada da Aracoiaba com 1,20 e o Guarani do Quixadá com 1,20. Vale lembrar que aqui a melhor defesa é quem sofreu menos gol por jogo. Então vou passar para vocês aqui a classificação dos titulares, correto? Em primeiro lugar, com 46 pontos, nós temos a Raposa de Baturité. Em segundo lugar, também com 46 pontos, nós temos Bola de Cima de Ocara. Em terceiro lugar, com 44 pontos, vem o Mocoré de Ocara. Abaixo dele, nós temos Atlético de Capistrano, Novo Gama Croatá de Redenção, Chapada de Aracoiaba, Penharol de Redenção, Cruz de Barreira, Novo Horizonte de Redenção, Lagoa do Velho de Ocara. Também temos Agrovila de Aracoiaba, União de Capistrano, Tristões de Aracoiaba, Tiradentes de Redenção, Jordão de Baturité, Uruá de Barreira, Arisco de Aracoiaba, Atlético Anassé de Caucaia, São José de Redenção e, fechando a nossa lista dos 20, Rio Verde de Capistrano. Se você quiser saber mais como estão os pontos, jogos, vitórias, todos os dados
desses 20 clubes que eu acabei de falar, acesse o nosso site www.timerei.com.br que vai ter tudo em detalhe para você lá, tá bom? E vamos lá com a coluna do Hamilton Pereira, orgulho de ser árbitro. Sempre uma aula aí de arbitragem pra gente, grátis. Orgulho de ser árbitro, com Hamilton Pereira. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma boa noite, um forte abraço a todos. De antemão, pessoal, eu queria aqui parabenizar a todos que fazem o time Reicast, né? Pela grande aceitação do público, né? Como foi comentado aí no episódio passado. Creio que o pessoal está abraçando, né, essa ideia. O time Rei sempre aí fortalecendo o futebol amador, né? Na pessoa do Luiz Carlos, um grande incentivador do futebol amador. E meus amigos, meu nome é Hamilton Pereira, sou árbitro de futebol amador. E na coluna de hoje, meus amigos, na nossa coluna, né, Orgulho de ser árbitro, eu vou aqui falar sobre a origem dos cartões no futebol. Mas daí vocês podem perguntar, falar de cartões, né? Falar de cartões de futebol, sim, porque hoje em dia ou há algum tempo, o árbitro sem os cartões não teria condições nenhuma de manter a disciplina no jogo, né? Na partida. É como a gente costuma falar, os cartões é a arma do árbitro, entendeu? Aí eu pergunto para vocês têm ideia de como surgiram um dos itens mais importantes do futebol, né? Algumas pessoas entendem muito de futebol, mas não sabem as origens dos itens básicos usados nele, como cartões, bolas, chuteiras e etc, né? Aí fica o questionamento sobre como e por que elas surgiram, quem as inventou. Essas e outras perguntas poucos sabem responder corretamente. Vamos lá então. A origem, né? A origem dos cartões. Diz a FIFA que quem criou o cartão amarelo foi um dos mais respeitados árbitros do mundo, Ken Aston, de 1915 a 2001. Em 1966, durante uma partida entre Inglaterra e Argentina, alguns jogadores tiveram um desentendimento e acabaram discutindo também com o juiz. Aí já é de praxe, né? Só sobra para o juiz. Aí ele tentou argumentar e sem sucesso, expulsou o jogador argentino. Quando voltava para casa, Aston parou em um semáforo e ficou observando ele, né? Aí daí veio a inspiração. Enquanto ele dirigia, o semáforo ficou vermelho e ele pensou: amarelo, vá com calma, vermelho, pare, você está fora. E foi desse jeito que surgiu o cartão amarelo, baseado em um sinal de trânsito. Escutem bem. E foi desse jeito que surgiu o cartão amarelo, baseado em um sinal de trânsito, certo? Ao contrário do que muita gente acha, o cartão amarelo não é usado somente em jogos de futebol, mas também em vários outros jogos, como esgrima, hóquei em campo, vôlei, bola aquática, futsal, entre outros. Sempre com o mesmo objetivo, indicar advertências e multas das mais variadas, deixando claro que o jogador está quebrando as regras. O cartão amarelo, né, será dado ao jogador se ele cometer uma das 7 faltas que existem dentro da regra. Quais são elas? Comportamento antidesportivo, desidência por palavras ou ações, violação persistente das leis do jogo, retardar o recomeço do jogo, incapacidade de respeitar a distância exigida, recomeçar um jogo sem autorização do árbitro e deixar o campo sem autorização do árbitro. O cartão é uma forma inteligente e sutil para a solução dos problemas. Com ele, pode-se ter certeza que a pena foi devidamente sinalizada, porque ele vai além da linguagem.
Ele é claro dentro e fora do campo, a torcida e o telespectador veem também, não dá para imaginar um jogo sem ele. Já o cartão vermelho no futebol é apresentado a um jogador que tenha acabado de cometer uma falta grave ou quando recebe o segundo cartão amarelo na mesma partida. Esse jogador terá de sair do campo imediatamente e não poderá fazer parte novamente do jogo e nem do próximo jogo, nem ser substituído por outro da mesma equipe, tendo esta de continuar o jogo com um jogador a menos. O cartão vermelho, em alguns casos, também resulta em punições adicionais, sendo a mais comum com o impedimento de participar em determinado número de jogos seguintes, normalmente por um jogo. Mas estas punições dependem das regras do torneio ou competição em questão. Aí então vamos nos aprofundar mais um pouco, né? Os cartões vermelhos e amarelos começaram a ser utilizados no futebol na Copa do Mundo de 1970. Antes havia expulsões, mas sem a utilização do cartão em si. Nos primeiros anos de uso, o cartão era dado depois de 3 fases. O jogador cometia 2 faltas para cartão amarelo, recebia-os e poderia continuar jogando. Na terceira, era vermelho na hora. E, do meu entendimento, deveria ser assim até hoje, né? Iria coibir muito mais a violência. O jogador fez 2 faltas, cartão amarelo. Na terceira, vermelho. Aí eu queria ver esse monte de falta que tem aí, de 50 faltas, 60 faltas nos jogos. Mas, é isso, né? O primeiro cartão vermelho usado em Copas foi mostrado ao chileno Carlos Caselli, que já havia recebido cartão amarelo no jogo, pelo juiz turco Dogan Babacan, em jogo da Copa de 1974, entre Chile e Alemanha Ocidental. E para aprofundar mais ainda, as dimensões dos cartões são 6x12, tá ok? E são vendidos em todas as lojas de materiais esportivos. Eu gostaria de ressaltar também, meus amigos, que no ano de 1995 houve o cartão azul. Tentaram implantar o cartão azul no futebol, mais especificamente no Campeonato Paulista de 1995, certo? Mas que não deu certo. Ele foi testado apenas em alguns jogos, mas não deu certo porque incitava muito a violência. Aí vocês podem estar se perguntando, mas como assim? Cartão azul, qual era o procedimento que era adotado? Aí o cartão azul, ele era aplicado sempre que um jogador já punido pelo amarelo cometia uma nova infração passível de punição. Eles queriam substituir o cartão vermelho pelo azul, né? O jogador recebia o cartão azul, né? Ele já tinha um amarelo, recebia o cartão azul, ele era apenas substituído por outro jogador, não era expulso. Então a equipe não ficaria com um a menos. Então é por isso que não foi bem aceito, porque incitava a violência, porque o jogador nunca ia ser punido totalmente, porque ele iria ser substituído. Então é isso, meus amigos. Espero aí mais uma vez ter esclarecido algumas coisas aí sobre a arbitragem. Espero voltar no próximo programa com mais novidades ou uma entrevista, com algum ato da minha equipe. E, se Deus quiser, no próximo programa estaremos de volta. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Temos aqui o resultado de alguns jogos que ocorreram no domingo, 30/8, que abrange os times que fazem parte do projeto Time Rei. Em Pacajus, nós tivemos o jogo Pascoal de Pacajus versus Arroz de Barreira.
O aspirante, o Arroz ganhou de 3-2. E no titular, o Arroz ganhou de 3-1. Duas grandes vitórias do time do Arroz. Em Redenção, nós tivemos o jogo Vila Nova de Redenção versus o Reds de Guaiúba. O aspirante, o jogo foi 4-4. E no titular, o placar foi 3-2 para o Vila Nova. Em Barreira, tivemos o jogo Mearim 2 de Barreira versus Arisco de Aracoiaba. No aspirante, o jogo foi 1-1. Gol do Lelé para o Arisco. E o titular foi 3-0 para o Arisco. Gols do Reneudo e 2 do Biúdo. Parabéns aí pela vitória ao time do Arisco. Em Guaiúba, tivemos o jogo Rio Verde de Guaiúba versus Penharol de Redenção. O aspirante foi 3-1 para o Rio Verde. O Balotelli fez o gol para o Penharol. E no titular o jogo foi 1-1. O gol do Doca para o Penharol. Em Barreira tivemos o jogo Cruz de Barreira versus Vila Real, também de Barreira. Aspirante, o jogo foi 2-2 e no titular 5-4 para o Vila Real. Em Chorozinho tivemos o jogo Cione de Chorozinho versus Bolas de Cima de Ocara. No aspirante, o jogo foi 1-0 para o Bola de Cima, gol do Otávio, e o titular foi 1-1, gol do Leandro para o Bolas de Cima. Em Baturité, nós tivemos o jogo Flores de Baturité versus Jordão, também de Baturité. Aspirante 2-1 para o Flores, titular o jogo foi 1-1. Em Capistrano tivemos o jogo Rio Verde Capistrano versus Atlético Capistranense. Aspirante 0-0 e o titular 3-1 para o Atlético, com gols do Janilson, Eduardo e Lucas. Outro jogo em Baturité foi entre o Rio Branco Oiticica versus o Putiú do Capistrano. Aspirante foi 0-0 e o titular 4-2 para o Putiú. Em Capistrano nós tivemos o jogo Carqueja do Capistrano versus Bananeira de Capistrano. O aspirante foi 1-0 para o Carqueja, gol do Daniel, e o jogo titular 0-0. Então agora vamos ouvir o quadro Amadorismo do Rei, com Egberto Viana. Vamos escutar. Amadorismo do Rei, com Egberto Viana. Olá a todos, mais uma vez estamos aqui de volta para o podcast Time Rei, com a coluna Amadorismo do Rei. Egberto Viana, diretamente de Aracoiaba, para falar com todos vocês, né? Agora, se aproximando o início de tudo, as liberações, né? Com muita responsabilidade, vai ser liberado ao nosso tão famoso futebol amador, nosso futebol ali das tardes do domingo, né? No qual apaixonou todo mundo, muitas pessoas participam, e a gente vê uma movimentação grande em todos os grupos de marcação de jogos, nas praças, Itapiúna, Baturité, Ocara, que são os 3 municípios que a gente vê mais movimento assim nas praças de marcação de jogo, né? E a gente vê times novos, vai chegar times novos, né? Times novos se reinventando, junções, time que tinha acabado se juntando com um time novo, e os tradicionais, né? Os tradicionais também aí na ativa, né? Os tradicionais se movimentando, trazendo reforços e tentando ficar mais forte para as disputas, né? As disputas, campeonatos municipais dificilmente vai acontecer. Eu falei no programa passado que vai ter algumas copas, mas campeonato municipal mesmo eu creio que ainda não vai ser liberado. Muitas prefeituras, muitas secretarias estão fugindo da responsabilidade. O governo do estado decretou que poderia ter, né, está liberado esse tipo de jogos a partir desse mês, mas muitas prefeituras, muitas secretarias estão fugindo de suas responsabilidades, não estão fazendo alteração nos seus decretos, né, que os decretos são necessários, os decretos municipais são necessários, mas muitos estão fugindo de suas responsabilidades e rebolando só para o governo do estado. Algumas alteraram alguns decretos que o estado mandava
porque era de conveniência, né? Mas nessa aqui necessita muito, por conta das polícias pararem os caminhões que vão para esses jogos em dia de domingo, que também ganham seu dinheirinho, mas muitas prefeituras estão fugindo da responsabilidade. Era para elas mudar, fazer alteração também nos decretos, mas muitos não fazem, como a gente dizendo. Mas vida que segue, muitos times já estão marcando jogos, os times já vêm jogando há mais de um mês, outros, esse final de semana agora, né, esse final de semana do dia 6, a gente já vê o número de jogos bem maior, marcado do que o final de semana passado. Já pro dia 13, que é a retomada, né, retomada do time rei, a gente vê a briga aí, time tomando amistoso do outro, mas é o que vale, né? O que vale é essa disputa, o nosso esporte amador em evidência e tudo mais. A gente não cansa de falar da importância do projeto Time Rei para o futebol amador do Maciço de Baturité. Para você ter uma ideia, times de outra cidade se envolvendo no Time Rei. Se você está vendo isso aí, é sinal que o projeto deu certo, viu, seu Luiz? Parabenizar mais uma vez a vocês e a todos que participam, né? Todos participam aqui em Aracoiaba, o time, eu já estou vendo 100% dos times que participam do time rei, procurando jogos para o dia 13, outros já procurando agora para esse próximo final de semana, do dia 6, e assim vamos, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus permitir. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Para domingo, jogo treino para o reinício do campeonato no dia 13. Então, no domingo, 6 de setembro, nós teremos os seguintes jogos. Em Capistrano, Atlético Capistranense versus Barcelona do Capistrano. Em Aracoiaba, Agrovila Aracoiaba versus Barcelona da Aracoiaba. No Capistrano, Putiu do Capistrano versus Bananeira de Capistrano. Em Aratuba, Nacional de Aratuba versus Portuguesa de Aratuba. Em Aracoiaba, Jaguarão de Aracoiaba versus Chapada de Aracoiaba. Em Barreira, Passagem Molhada de Barreira versus Novo Gama Croatá de Redenção. Em Aracoiaba, teremos o jogo Arisco de Aracoiaba versus Vila Nova de Redenção. E em Barreira teremos o jogo Arroz de Barreira versus Pajeú de Morada Nova. E toda semana tem aquele bate-papo que a gente já fica esperando para escutar no próximo episódio. É a conversa com Luiz Carlos. Vamos lá, sempre um bate-papo importante com alguém do Maciço. Vamos escutar essa semana. Conversa com Luiz Carlos. Hoje, em Conversa com Luiz Carlos, nós vamos conversar com o senhor José Renato da Silva Oliveira. É o Renato, presidente do Penharol. Tudo bem, Renato? Tudo bem, senhor Luiz Carlos. Boa noite. Você é o presidente do time, não é? Como é que funciona? Tem diretoria? Senhor Luiz Carlos, assim, eu sou o presidente, mas a diretoria só sou eu mesmo. As ajudas vêm de alguns torcedores que apoiam a gente, né? E os próprios jogadores, eles mesmos que nem a gente costuma dizer que a gente é uma família, porque a gente vai para os jogos, um leva um seu transporte, outro leva outro, e a gente dá um jeito e a gente ir para os jogos assim, um ajudando o outro. Os jogadores mesmo, a gente se organiza direitinho e vai para os jogos, graças a Deus. A gente consegue ir assim, mas diretoria mesmo, a gente não é formado não, só eu mesmo. Deus, primeiramente, né? Eu e os jogadores e alguns torcedores que a gente costuma dizer ser uma família, né? Oxe, Renato, o teu time é da sede mesmo, né? Do Antônio Diogo? Isso, Eu mando os jogos no campo do Leão da Vila ou às vezes no campo do Everton, porque a gente não tem campo, entendeu? Certo. Esse nome Penharol veio devido ao time, o famoso Penharol do Uruguai? É uma história bem longa. Foi mais ou menos isso. Curte a história. Conta aí pra gente. Pô, assim, faz tempo que eles eram meu pai, o Hernandes, o Cinza, vários jogadores antigamente que eles
Ele jogava num clube aí, que eu não vou dizer o nome, ele jogava num clube, aí devido à confusão, bate-boca, eles resolveram criar um time, né? Para acabar com esse bate-boca nesse time, aí eles saíram, criaram esse time, colocaram o nome Penharol. Aí se dividiram o clube, aí foi um clube para lá e outro para cá, aí criaram o Penharol. Aí continuou e criaram o time muito, inclusive muito bom, participaram de campeonato, trouxeram jogadores da região aqui do próximo, né, da Carape, o Agnaldo, o Tião, jogadores muito bons que vinham, Flavinho, e foi devido a isso que criaram o Penharol. Aí passou uma temporada, parece que eles foram vice-campeão e continuaram os amistosos, aí deram uma pausa, meu pai parou, não quis mais saber, aí parado, só que eu sempre fui viciado no futebol, né? Apesar de eu não jogar bola, mas eu sempre gostei muito. Aí eu fui ajudar essa mesma equipe, ele me pediu ajuda, eu fui ajudar e justamente aconteceu a mesma coisa de novo. Bate-boca, discussão, aí eu disse, quer saber de uma coisa? Vou levantar o Penharol de novo. Aí a gente foi e levantou o Penharol e mais ou menos em 2011 a gente tinha uma suporte de diretoria, né? Era 4 ou 5 líderes que tomavam a frente do Penharol, só que no decorrer também teve bate-bocas e discussão, aí eu saí, né? Saí do time, continuaram com a equipe, mas foi por pouco tempo, aí pararam também. Aí quando eles pararam, eu resolvi pegar sozinho, né? Eu peguei sozinho e de lá pra cá, graças a Deus, eu tenho muita amizade com os jogadores, graças a Deus, isso é o dom que eu tenho de Deus. Deus me deu esse dom de fazer muita amizade. E a gente tá aí na batalha, né? Com a ajuda de amigos, torcedores e primeiramente, inclusive dos jogadores, né? A vantagem de ser só você na diretoria, pelo menos, talvez por isso que o time continue, né? Não teve mais briga, né? Exatamente, não teve mais discussão. Não tem mais discussão, né? Só você não é por isso que você vai brigar com você mesmo, né? O bom, há discussões, mas as discussões que tem é uma discussão positiva. Que a gente tem um grupo, né, de WhatsApp dos atletas e a gente corrigindo, discute, né? Vai se corrigindo, né? Corrigindo para sempre querer o melhor para a equipe. E eu tenho que agradecer muito meus atletas que são muito fiéis mesmo e se não fosse eles não teria como eu continuar, porque realmente eu tenho que agradecer a eles. Então, domingo agora vocês já jogam, né? Vocês vão jogar onde? Contra quem? Domingo agora a gente vai jogar contra a Lagoa Dantas. Aí dia 13, que é a volta do time Rei, a gente vai jogar lá na Carqueja, lá no Capistrano. Pois é, a volta de vocês marcaram com além da Carqueja ser um bom time, né? Com um time distante, né? Eu acho interessante isso, porque muito pessoal só gosta de marcar com o time pertinho, né? E vocês estão dando uma esticada boa e vai ser um clássico, viu? É clássico e outra, assim, eu tô procurando esses jogos do time Rei, marcar com equipes do time Rei, que até o senhor até alertou, pra gente saber com quem vai marcar, para não ser prejudicado de faltar o jogo, entendeu? Essas coisas. Aí eu tô com a agenda, o mês já tá todo marcado. No terceiro domingo a gente vai lá pro time do Juventude, do meu amigo Venâncio, que é uma boa equipe, e depois a gente vai lá para Lagoa de São João, lá para Grovila, que também, se eu não me engano, tá no time Rei também. Cada localidade a gente tá indo e procurando enfrentar as equipes do time Rei, que é uma competição que é o primeiro ano que eu tô participando e eu posso lhe dizer que é uma das coisas que motiva a nossa equipe, né? Que a equipe tá mais motivada devido a essa competição virtual, que empolga os jogadores, não é só aquele amistoso em si. E uma coisa que a nossa equipe melhorou nesse termo de sempre querer estar vencendo, não se incomodar com a derrota. A gente perdeu, tudo bem, não tem nada não. Não, essa competição veio para... É um medidor, né? O time é um medidor. Com certeza, tanto motiva os jogadores como volta aquele espírito competitivo dos atletas, né? Porque não é só um amistoso em si, é um campeonato virtual que motiva cada jogador e isso aí é o que motiva a gente a estar jogando com muita garra esses amistosos. Por isso que eu repito dizer que eu agradeço os jogadores que eles se dedicam mesmo aí
justamente por causa disso também. Exato. Foi muito bom e espero participar sempre que puder do time Rei. É uma coisa que veio para ficar mesmo e para ajudar as equipes amadoras. Conta e contará com a participação de vocês. No dia 13, nós estamos retornando, né? O campeonato desde março, que não estava tendo jogo devido à pandemia, mas está tudo voltando ao normal diferente, mas está voltando. E vamos falar da classificação do Peñarol no time Rei, do aspirante. O aspirante ele está em 8º lugar, 41 pontos em 10 jogos. Foram 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Fez 19 gols, sofreu 16. Estando em 8º lugar, você está satisfeito? Não, mas é uma coisa que um ponto que a gente se reuniu essa semana, eu justamente com o treinador do aspirante e justamente com a equipe, né? Justamente no grupo de WhatsApp, a gente conversando porque a gente já tá com 6 jogos, ou é 6 ou é 7, que a gente voltou, né? Eu, inclusive, já tinha até avisado no grupo do time Rei que não estava liberado aqui na cidade de Redenção, mas em outra localidade estava liberado, como Barreiras, Acarape. Aí não aqui, eu fui jogar lá onde está liberado, na casa deles, a gente jogou lá. E depois dessa volta, o aspirante só conseguiu empatar. E como a diretriz é a volta do time Rei, a gente já está procurando olhar os erros e já conseguir alguns reforços, né? A partir de domingo agora já vai vir 2 ou 3 jogadores aí para reforçar mais o aspirante, justamente por causa disso, porque a gente quer melhorar essa posição na tabela. Uma coisa que a gente nunca vai é desistir do objetivo. O teu aspirante é feito mais de garoto? Eles aspiram mesmo à posição no titular? Tem algum destaque? Tem 2 ou 3. Tem o nosso lateral esquerdo, o Alexandre. Tem o nosso meio de campo, o Jorge, que é mais conhecido como Doba. E eles são destaque no aspirante e eu sempre dou oportunidade no titular também. E, geralmente... O Doba fez gol aí, né? Já nesse retorno, né? Pelo titular. Foi o Jorge, o Doba fez gol, deu assistência no titular. Assim, eu procuro ter mais opções, não só 2 ou 3, porque a gente tem que encarar a gente tem que ter o aspirante como uma base para quando você precisar, você pegar no aspirante, o titular. Aí a gente vê assim, aí estamos procurando melhorar o plantel, que é para dar certo, se Deus quiser. Certo, agora falando do titular, o Peñarol está em 7º lugar, 40 pontos em 10 jogos, foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 23 gols, sofreu 15. Tem um saldo de 8, né? E no titular, como é que você está vendo a classificação do Peñarol? A gente está 6 ou 7 pontos do líder. A gente até se reuniu e conversamos. Inclusive, a gente teve uma reformulação no elenco. Devido a equipe, saiu alguns jogadores e vieram outros jogadores novos. E a gente se reuniu e falamos, né? Tivemos uma reunião essa semana dizendo que são 6 jogos restantes, 6 finais. É que nem eu falei, galera, se a gente encarar mesmo com garra e determinação, e jogo a jogo, a gente conseguindo jogar a jogo, conseguir as vitórias, provavelmente a gente vai entrar muito forte em busca do título, né? Porque são 6 ou 7 pontos, eu não tô lembrado a diferença da gente pro líder, né? 6. E a gente vai... Eu até conversei com os jogadores assim, vamos tentar marcar só com equipes fortes, equipes de qualidade, que motiva tanto o nosso jogador como é um jogo jogado. Desses 6 jogos restantes, a gente vai jogar 4 fora e 2 em casa. Certo. A gente já estipulou isso já. Vai jogar esse mês todo fora. E o primeiro domingo do outro mês, o restante vai jogar em casa. Exato. A Raposa e o Bola de Cima estão com 46 pontos. Vocês estão com 40. Uma vitória fora aumenta 6 pontos. Ou seja, se vocês ganharem uma partida fora e desses times que estão na frente perder,
você já encosta, né? É que nem se a gente fechou mesmo o elenco, a gente fechou o time e estamos dispostos mesmo a encarar mesmo cada jogo a jogo como uma final. Isso aí porque a gente tanto tem condições como qualidade a gente tem para conseguir esse objetivo. Não desmerecendo as equipes adversárias, mas qualifica a nossa equipe também. Até porque o artilheiro da competição tá com a gente, né? Exato. Que é o Doquinha. E a gente tem um dos melhores goleiros, que é o Neto. O sistema defensivo da gente também é muito qualificado. Nosso meio de campo muito bom. Por que a gente não vai brigar pelo título, né? Exato. O desempenho de vocês em casa, vocês só jogaram uma vez em casa, foi uma vitória. A vitória foi de 6-2. 6-2. Foi. E jogando fora, 9 jogos, vocês estão bem, né? Foram 2 derrotas, o que não é anormal, né? Perder fora. Mas vocês têm 4 vitórias e 3 empates. Fora, vocês já fizeram 17 gols, sofreram 13. A gente vai brigar de igual para igual. Até porque a gente também... Assim, eu não procuro ir jogar muito em casa, porque... justamente pela dificuldade, né? De não ter diretoria e ser só eu. E os atletas, às vezes, não têm muita condição de dar uma ajuda. E as cotas hoje é um pouco alta devido a transporte, que é a dificuldade. Aí a gente prefere jogar mais fora, e até porque também por causa da pontuação, que é um ponto, faz muita diferença, né? Exato. E vai fazer agora no final, né? Os times que optarem em jogar mais em casa, ele vai estar correndo o risco de o seu adversário que está querendo pontuar, poderá, né? Está sempre fazendo um ponto a mais. Exatamente. A gente está avisando isso aí. É uma estratégia, né, que tem que fazer. A gente tem o tudo ou nada, né? Exato. A gente tem que ir para... E outro ponto também de eu marcar com equipes de peso mais qualificada, é que motiva os atletas. Você jogar contra uma equipe de não muito suporte, uma equipe teoricamente fraca, não motiva os jogadores e corre o risco até da gente perder, jogar mal. E com uma equipe mais qualificada, não. Você tá ali todo o tempo atento, não pode errar, porque um jogo desse, um clássico, é decidido no detalhe. Eu preferia arriscar mesmo jogando contra time bom, que é para, se for campeão, ser campeão jogando contra equipes boas, não com a equipe. Sim, agora me fale aí do seu artilheiro, o Doquinha. Doquinha, ele estava parado, jogou só o primeiro jogo da volta dessa pandemia, aí voltou domingo agora. Domingo agora ele voltou, já meteu um gol, bateu 2 faltas, uma na trave e o goleiro se esticou todinha mesmo. E é porque ele tá um pouco fora de forma, mas daqui para lá, se Deus quiser, ele vai estar mais em forma e vai melhorar cada vez mais. Esse jogo que vocês vão fazer lá contra a Carqueja vai ser bem interessante, porque nós temos hoje na artilharia do time Rei o Doquinha com 15 gols, mas lá na Carqueja tem um artilheiro também, que é o Jonas. Aí nós vamos ter nesse jogo a disputa, né? Jonas versus Doquinha. Com certeza, vai ser um duelo em tanto, viu? Porque são 2 jogadores mesmo que tem um faro de gol mesmo, viu? Exato. E eu vejo assim no Doquinha, porque ele quando ele era mais novo, o homem voava em campo, bem magrinho, voava mesmo, muita qualidade. Aí foi servir o exército, depois descuidou, engordou. Mas eu vou dizer uma coisa, o nosso artilheiro, o Doquinha, ele, no meu modo de ver, não é porque joga na minha equipe não, até porque antes ele não jogava com a gente. Eu acredito que se o Doquinha tivesse em forma como esses outros jogadores estão, não, meu modo de ver, seria o melhor centroavante mesmo do Maciço, porque é um cara que sabe jogar fora da área, sabe jogar pelo lado, e cara a cara com o goleiro é muito difícil ele errar, porque o cara tem um faro de gol mesmo, viu? Exato, e o Doquinha continuando assim, né, a fazer gol, certamente o Maciço vai tomar conhecimento dele, né, que o time Rei tem essa vantagem, que ele mostra quem é bom, né?
Renato, eu queria agradecer aí a sua participação. E como sempre, quando a gente termina aqui a nossa entrevista, a gente pede para que o nosso entrevistado ele deixe uma mensagem. Eu só tenho a agradecer pelo convite, de sempre estar participando e me deixar à disposição aqui sempre que precisar. Estarei aqui disposto a participar de entrevista, de tudo que for viável ao time Rei. E com certeza, de antemão, eu já agradeço pelo convite e pretendo sim participar desse time Rei Natal. E a mensagem que eu deixo é que nesses tempos de pandemia, essas doenças no meio do mundo, que muitas pessoas, eu vejo aqui na nossa localidade, se abalando muito com essas coisas. E o pior dessas coisas, assim, a doença em si ela é muito perigosa, mas o pior mesmo é você acreditar muito nesses fake news. Não adianta você estar se abalando, tudo que a pessoa falar, você se abalar. É levantar a cabeça e ter Deus no coração para a gente enfrentar todos os desafios, doença, porque dificuldade na vida da gente sempre vai ter. E com Deus no coração, todo mundo e a equipe Penharol, a família Penharol vai vencer todo o mal, se Deus quiser, e todo mundo. E aí agradeço pela oportunidade que o senhor está me dando. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Então, pessoal, como eu sempre falo em todos os programas, né? O podcast, ele é um projeto que a gente faz para vocês e quer fazer em conjunto com vocês, né? Então, estamos sempre pedindo para vocês entrarem em contato com a gente, né? Comentar, curtir. Sempre falei que a gente quer escutar vocês para poder estar melhorando sempre, trazendo coisas novas para o nosso programa. Eu queria lançar aqui então, né? Aí eu quero saber de vocês. Fala pra gente, vamos lançar aqui uma enquete, né? A gente está querendo saber quem você acha que será o campeão do Time Rei 2020. Dá o seu palpite, né? Do campeão ao quinto colocado. Fala aí quem você acha que vai ser. Faz essa lista. E vai ter um a mais, né? O que é que a gente vai fazer? Você colocando essa lista, entrando em contato com a gente, passando, dando a sua opinião, você vai concorrer a uma camisa do Time Rei personalizada, certo? Personalizada, com o seu time, o seu nome e o seu número. Olha aí, que legal. Fala pra gente, interage com a gente. A gente quer ouvir vocês. Participa da nossa enquete, hein? Então, pessoal, para votar, você pode acessar nosso site www.timerei.com.br ou acessar nosso Instagram, que é o @time_rei. Lá você vai encontrar, no site você vai ter uma páginazinha de votação, logo na página principal, com as opções para você marcar e apertar enviar. No Instagram você vai procurar a foto lá do concurso, a foto lá da enquete, e vai botar nos comentários os times que você vai, a posição do time e que posição ele vai ter, e qual time vai ter naquela posição. Por exemplo, primeiro time tal, segundo time tal. Então você bota lá, vai ser bastante. A gente quer muito sua participação, então curte, divulga, compartilha, que a gente vai dar um prêmio aí para quem acertar, fizer mais pontos. Paulinete e Carlos Júnior, estamos encerrando aqui o programa. Então eu pediria aí as palavras de despedida dessa semana. E é isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um programa, né? Agradecer sempre pelo convite de participar. E a gente se encontra na próxima semana com mais informação. Valeu! Bom, para finalizar, quero só deixar aqui, como sempre, o meu agradecimento de estar desde o primeiro programa até esse nosso 11º programa. É muito bom fazer esse projeto com vocês, que a cada dia eu vejo que está crescendo mais, ficando mais forte. Eu acho muito, muito legal a forma como ele foi concebido e como nós estamos levando. E acho importante, né, um passo a mais, né, para a informação, para a conectividade, de estarmos em todos
os meios possíveis, levando informação e propagando cada vez mais, né, o esporte amador, dando a importância que ele merece, porque é diferente, né? A gente sabe que é diferente, então é legal isso. Quando tem um projeto assim, eu acho muito bacana. Se cuidem, né? Falei no começo, o coronavírus ainda não passou, tá tudo voltando ao novo normal, nada será como antes, mas cuidado sempre, vão com calma, bons jogos, e é isso, pessoal, próxima semana tamo junto de novo. Abraços! Chegamos ao final do episódio número 11. Estaremos de volta no episódio número 12. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.